Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula. Hoje é dia 15 de março. Estou fazendo esse vídeo um pouco de modo excepcional porque eu vi um comentário no vídeo respondendo a comentários parte 1 da irmã Selma e eu vejo que é uma coisa séria, tá? Então eu tô fazendo aqui uma pausa, né? Achei que hoje o dia ia ser um pouquinho mais tranquilo, mas de qualquer modo, para mim é um prazer, irmã Selma e os demais que vão escutar esse vídeo aqui, ajudar a poder participar, tá bom? Se eu tivesse passando pelo que essa irmã tá passando, eu também provavelmente estaria muito nervosa, estaria talvez até apavorada, né? Então eu vou trazer aqui alguma coisa que está relacionado com libertação, tá? Libertação de espíritos demoníacos, libertação espiritual, batalha espiritual. Então eu vou dar aqui algumas dicas, pelo menos até onde eu sei. O meu ministério não é batalha espiritual. Eu nunca expulsei um demônio na minha vida. Eu tenho medo, eu sou sincera. Eu sei que vai vir os corajosos com as 7 pedras na mão e falar: ai, mas Ana Paula, a gente tem Cristo, não tem que ter medo não, tem que enfrentar. Eu acredito que se acontecesse diante dos meus olhos uma pessoa se manifestando, babando, toda distorcida, com a cara torta, eu iria enfrentar sim. Eu iria ser cheia da coragem de Deus, porque é Ele quem nos capacita. Mas eu vou ser muito sincera, eu não pago para ver coisa do inferno, coisa do diabo não, tá? E conheço todas as pessoas que tiveram experiências, é uma coisa muito desconfortável, vamos dizer, no mínimo muito desconfortável. Então eu prefiro ficar com a presença do Senhor na minha vida e crescer pela fé na leitura da palavra do que entrar nesse tipo de ministério. Tá, onde entram aí casas mal assombradas e fenômenos mesmo, né, demoníacos. Eu já vi alguma coisa, já vi em sonhos também, fiquei muito perturbada, fiquei muito impressionada, tá, com pouco que Deus permitiu que eu visse. Conheço história de pessoas que teve um caso, muitos anos atrás eu vi um caso de um rapaz que parece que ele orou, ele virou crente, pediu a Deus para abrir a visão espiritual dele, foi a história, tá? Não sei se é verdade, mas diz que foi então, Deus abre a visão do cara, do rapaz. E onde ele ia, ele via demônio para tudo quanto é lado, sabe? Demônio em cima de prateleira, demônio na rua, demônio no parque. Onde ele ia, ele foi ficando esquizofrênico, ele foi ficando tão impressionado com essas coisas que, você tá entendendo? Ele, não sei de coração se essa história é verídica, mas existem muitas histórias parecidas. Então é um ministério que Deus não me deu, tá? Eu realmente, o meu ministério é eu e as paredes e esse telefone, né? O meu contato com os irmãos é online. Mas mesmo assim, né, o poder de Deus tem tocado, a gente tem procurado aí ensinar, estudar a Bíblia juntas. Mas dentro de tudo que eu sei, o pouco que eu pude ajudar, alguém conseguiu encontrar a via, encontrar a solução. Então é por isso que eu estou aqui hoje, eu vou falar um pouquinho de batalha espiritual, porque apesar de eu nunca ter visto cara a cara um caso de alguém com manifestação ou que sabe lá o que, já chegaram para mim vários casos, né, casos aí, e eu orei, ajudei, participei, conversei, instruí, e Deus fez obra na vida de muita gente, tá? Querendo ou não, eu sei fazer oração de batalha espiritual, e eu fiz aqui na minha casa, já fiz quando eu morava no Brasil, uma vez eu morava ainda na casa de minha mãe, e estava acontecendo um episódio que eu não sei se eu tive um sonho ou uma visão, mas no canto da parede da sala, na parte ligando o teto com a parede, tinha uma sombra preta, parecia esses manequins de loja. E eu vi aquele negócio lá, como uma aranha grudado na parede. No dia seguinte, todo mundo saiu, foi trabalhar, todo mundo foi fazer, eu estava sozinha em casa. Eu peguei o primeiro óleo que eu achei, eu consagrei esse óleo, comecei a caminhar, subir de 6 escadas, né? E eu fui expulsando meninos e meninas. Eu sentia calafrio dos pés à cabeça, eu sentia aquela coisa, aqueles vultos que passavam por mim, literalmente. Eu fiquei com medo, porque eu nunca tinha visto um negócio feio daquele jeito, né? Eu não vi nada, mas eu senti eles agitados quando eu comecei a orar.
Aí eu tomei coragem ali, Deus me segurou, tipo assim, continua, agora você começou, não para não. E eu fui, meus irmãos, até que aquele negócio foi calmando, e eu já não sentia mais nada. Comecei a sentir o ambiente limpo, né? Aí eu comecei a agradecer a Deus, ungir a casa e acabou, tá? Já tive experiência eu contei aqui do meu filho, Gabriel. Esse menino era de colo, de dias, ele tinha nascido há pouquíssimos dias. E eu ficava o tempo todo com ele, né? Se eu não punha ele no bercinho, ele estava sempre no meu colo, sempre comigo. E criança recém-nascida, ela, se você pode ver, ela não se move tanto, né? O nenenzinho de dias, ele move a perninha, o bracinho, mas ele não vira. Aliás, ele pode até virar, é muito difícil, né? Se você enrola ele numa coberta, ele fica ali quietinho. E era tarde, era a parte da tarde, umas 2 horas da tarde, 3 horas, eu estava aqui sozinha nesse apartamento com esse menino. Era coisa de dias mesmo, não devia ter 10 dias que esse menino tinha nascido. Ele era muito pequenininho e tal. Aí o que eu fiz? Era a hora de eu esquentar o leite dele. E eu tinha que esquentar na panelinha. Com medo de estar com ele no braço, segurando de um lado, e manusear a panela do outro lado, acabar machucando ele, queimando ele, né, por ser desengonçada ali naquele momento. Eu era marinheira de primeira viagem, estava sozinha totalmente. O que eu pensei? Falei, bom, eu vou pôr ele aqui no sofá e vou correr lá esquentar. A panelinha era fina e era um copinho, era tão pouco que coisa de segundos esquentava. Aí o que eu fiz, meus irmãos? Eu tenho um sofá, tem ele até hoje, já tá bem velhinho, mas está aí até hoje. E esse sofá em forma de letra L, então tem uma parte desse sofá que ela é mais larga, né? Porque tem a parte de que você põe os pés. Então eu pus ele ali nesse ângulozinho que é mais largo e ele tava pequenininho, tinha espaço ali naquele lugar do sofá. E eu coloquei 2 almofadas grandes que eu tenho entre a beirada para que ele se rolasse para caía junto com essas almofadas e não se machucava. E ainda por cima eu tinha um tapete no chão, um tapete grosso, que ainda assim, se ele caísse, ele não se machucava. E o sofá é bem baixinho, deve ter uns 20 centímetros de altura, é muito baixinho mesmo o sofá. Então eu pus ele ali, eu virei as costas, foi coisa de segundos, eu não fiquei 1 minuto na cozinha, para vocês terem uma ideia. Porque a ideia era ligar o fogo, pôr o leite dentro e ali ficar correndo para olhar ele, correndo para ver quando esquentava, né? Mas era coisa de segundos, porque o leite era morninho, né? Meus irmãos, eu mal virei as costas e ligava o fogo na cozinha, eu escutei esse menino gritando. E eu parei, falei, gente, como é que pode uma criança de dias literalmente gritar? Ele deu um grito como um grito de choro. E ficou desesperado. E eu corri, meus irmãos. Eu encontro esse menino no chão. Aí eu peguei ele. Na hora eu estava tão eufórica porque ele estava no chão e estava ali, gritou e chorou. Aí para tentar consolar ele, eu fiquei batendo, né, nas costinhas dele ali, segurando ele e tal. E fiquei preocupada. Será que machucou? E não. Passou uns minutos. Eu parei assim para pensar, falei, gente, mas como é que esse menino caiu? Porque todo mundo, né, quando uma criança se machuca, a gente tenta entender como é que você machucou. E o menino não machucou, não. Aí eu parei e falei, gente, mas o que aconteceu com esse menino? Como é que ele foi cair no chão? Aí que eu fui parar para ver, meus irmãos. Eu olhei o lugar que eu pus ele para deitar, as almofadas, do jeito que eu pus, estava. Só que essas almofadas, elas são grandes e grossas, então elas ficaram altas, elas ficaram uns 30 centímetros, assim, uma em cima da outra, deu uma média de uma altura entre elas de 30 centímetros, fez tipo um bercinho. E do jeito que eu pus, elas estavam. E o menino, ele não estava numa posição de que caiu, porque se ele caísse, ele ia estar todo torto, todo, né, no chão. Ele estava, meus irmãos, do jeito que estava deitado no sofá, parece que pegaram ele no braço e apoiaram ele no chão. E ele viu alguma coisa porque ele deu esse grito. E ali eu comecei a fazer minhas contas nos meus parafusos aqui, eu entendi, tinha alguma coisa sobrenatural no meio dessa história. Liguei para o meu marido, contei a história para ele, fiquei com medo naquele dia aqui em casa, fiquei com medo. Mas aí eu comecei também sempre a orar, tá? Comecei a orar, e eu nunca entendi o que aconteceu.
Uma segunda vez que aconteceu uma segunda coisa com ele, ele já era grande, ele devia ter 6, 7 anos de idade. Eu já tinha o Alessandro, que é um outro filho pequenininho, que devia ter seus 4, 3 aninhos. E era sempre de tarde. Eu vou pôr esses meninos para dormir, para eles descansar um pouco, porque eles estavam muito agitados. E eu tinha uma mania de colocar eles para dormir no meu quarto, na minha cama. Então, punha um do lado, outro do outro, quarto escuro, né? Apoiava a porta. E a minha casa é o seguinte, tem o meu quarto de casal e do lado tem o quarto deles. É uma espécie de um corredorzinho quadradinho que entra entre um quarto e outro. Então, não é nem uma casa grande, não é nada, nem. Eu tenho um apartamento pequeno. E eu estava sentada no computador. Então, assim, eu via, né, qualquer coisa, qualquer barulho. E esses meninos demoraram a dormir, demoraram a dormir, demoraram a dormir. Curiosamente, eu tinha conversado com o Gabriel, que ele estava aprontando bastante, né? Estava bem bagunceiro. Eu não me lembro o que aconteceu, que eu falei para ele, né? Eu falei, olha, eu sempre falei de Deus, eu sempre falei do mundo espiritual para os meus filhos, dentro de um limite. E eu lembro que eu tinha conversado com ele e falei com ele assim, eu falei, Gabriel, funciona da seguinte forma, se você continua desobedecendo a mim, desobedecendo, fazendo essa bagunça toda, Jesus, ele escreve num caderninho tudo que você está fazendo, está tudo sendo escrito, mas o diabo também escreve. E eu vou te falar um negócio, se a gente faz as coisas diante de Deus, Deus abençoa. Mas se a gente faz rebeldia, o diabo vem buscar a gente, ele vem atrás da gente. E eu conversei isso com eles e tal, não sei se foi um dia antes, foi no mesmo dia, se foram vários dias antes, eu só sei que teve essa conversa antes. E aí acontece nesse dia, de eu pôr os dois para dormir, eles fizeram bagunça. Depois, com muita dificuldade, quietou. Os dois quietaram e eu ali no quarto, né, fazendo minhas coisas. Eu estava no computador, não lembro o que eu fazia no computador. Aí, meus irmãos, o Gabriel, que é o mais velho, que é esse menino que foi colocado no chão, né, a outra experiência foi tudo com ele. Esse menino levanta. Ele, depois de meia hora, ele fingiu que estava ali, tipo assim, tá bom, basta, né, posso levantar? Ele levanta e vai para a sala. Então, ele passa nesse corredor e foi para o lado da sala. Logo em seguida, correu. Eu pensei que era o outro filho meu, o Alessandro, atrás dele, porque passou correndo. E tinha a estatura do menino pequeno. Aí eu olhei assim e passou correndo. Aí, meus irmãos, passou um minutinho, assim, justo aquele meio tempo ali que você pega no tranco, né? Eu levantei e fui lá na sala. Gabriel, tudo bem? Acordou? Ele, eu não consigo dormir. Então eu falei, tá bom. Cadê o Alessandro? Como assim, cadê o Alessandro? Ele veio correndo atrás de você. Não tem Alessandro, tá dormindo. Foi impossível ver ele correndo atrás de você. Aí ele falou, não, realmente, eu também vi um negócio. Eu vi alguém correndo atrás de mim. O menino falou comigo. Eu vi alguém correndo atrás de mim. Aí, meus irmãos, eu parei e fui olhar lá no quarto. O Alessandro estava desmaiado. A gente sabe quando uma criança, um filho nosso, está dormindo de verdade. O menino estava no 7º céu, dormindo, apagado, super relaxado. E era impossível que segundos antes ele tinha levantado, corrido e voltado para a cama, tanto porque eu não vi voltar. Aí que eu comecei a ligar os pontos de novo. Eu falei, tem negócio aqui atrás desse menino. E eu falei com o Gabriel, eu falei, tá vendo? Que você tá levado, aí tá fazendo esses negócios, olha aí. Porque a gente entendeu que não foi o Alessandro, foi alguma coisa, mas não foi o menino. Meus irmãos, eu orei no Gabriel, orei na casa, e eu tive essas duas experiências, tá? Realmente me deu medo as duas, eu fiquei impressionada nos dias subsequentes, mas graças a Deus passou e acabou. Nunca mais eu tive nenhum fenômeno dentro do meu apartamento, nunca mais tive nada. Mas são experiências, meus amados, que ficam marcadas. E eu fico de olho no Gabriel, porque ele é o filho que eu sempre comento dele aqui, né? Ele é bem arisco, como a gente fala aqui na Itália, bem biriquino, né? Levado, como se diz, né? Não é levado, ele é muito agitado e tal. Então eu tô sempre de olho nele. Então são coisas espirituais, acontecem nas nossas vidas. E a gente tem que ver uma situação dessa e pensar, o que eu faço? Eu vou ficar quieto? Eu vou ficar parado? Eu vou fazer alguma coisa?
Então eu quero trazer 3 textos bíblicos para a gente não ficar aqui sem respaldo bíblico, e depois eu vou conversar um pouquinho e vou encerrar esse vídeo. Imagino que ele fique pequeno, eu preciso que ele fique pequeno, porque eu ainda estou muito... Hoje minha manhã tá puxada aqui para outras coisas, eu não tirei o dia hoje para fazer vídeo, mas como a coisa é séria, eu quero trazer aqui o comentário da irmã, eu vou ler ele, tá? Porque aí ela vai entender. E 17, deixa eu só abrir o texto bíblico aqui, é Lucas 17, estava aberto lá e eu mudei. Lucas capítulo 17, a cura de um jovem possesso. Mas antes eu vou ler o comentário da irmã, porque é um caso sério. A irmã se chama Selma, tá bom? Eu vou ler o comentário que ela mandou para mim aqui. Pastor, ela mandou esse comentário para 2 pastores. O primeiro foi o Natan Rufino e o segundo foi o Lamartine Pozella. Amada irmã Selma, pelo que eu entendo do Natan Rufino e do Lamartine Pozella, os 2 são pastores. Eu sei que o pastor Natan Rufino, ele vive viajando o Brasil, ele vai de igrejas em igreja, então tem uma vida ministerial muito corrida. E o pastor Lamartine também tem as suas transições. Olha, ele parece que vai nos Estados Unidos, vai no Brasil, ele tem igreja. Então eu consegui entender que esses 2 homens, eles são muito requisitados, muito procurados, recebem muitos e-mails, recebem muita gente tentando falar com eles. E eu acredito que eles não dão conta de responder todo mundo. Eu acredito que é principalmente o Lamartine, que já é um senhor mais velho, né? E tem seus projetos ali e tal. Então eu imagino que é por isso que são pessoas que a gente não consegue ter acesso. O Natan Rufino, eu já até consegui falar com ele 2 vezes. Mas ele responde muito rápido, sabe? Ele não dá muita conversa, ele responde, me foi muito educado, uma pessoa... Eu fiquei até assustada quando ele me retornou, porque eu falei, poxa, esse homem deve ser tão cheio de tarefa, tão sobrecarregado, conseguiu me responder. Mas eu imagino que eles não devem ter visto o seu comentário e não devem ter tido condições de responder, porque são, provavelmente no caso deles, milhares de comentários, milhares de requisições de ajuda, de pedido de ajuda, né? E eles devem ter uma equipe de pessoas até que trabalham com eles, com certeza, né? Então eu imagino que é por isso, minha amada, que eles não conseguiram te responder. Provavelmente eles nem devem ter visto o seu comentário. Se foi por um outro motivo, eu não sei, tá? Porque eu não conheço os 2 de conversar como eu converso com muitos irmãos. Mas eu vi seu comentário, eu vou ler seu comentário, eu vou falar sobre ele aqui no YouTube. Por quê? Porque tem várias pessoas passando problemas similares, tá bom? Então ela colocou assim, meus irmãos: Pastor Natan, bom dia. Meu nome é Lídia. Tenho uma aflição na minha vida e esta me deixa muito abalada. Projeção astral e paralisia do sono. Estou muito mal por não entender por que isso acontece frequentemente comigo desde 7 anos de idade. Não entendo e chego a me desesperar. Posso sair do meu corpo e passar pela rua. Minha mãe diz que isso é uma coisa do mal. Preciso de uma orientação. O Senhor poderia me ajudar porque tenho isso. Desde já agradeço, gratidão. Quando é paralisia, eu fico aterrorizada, que é quando não consigo sair do corpo. Eu me converti recentemente, mas continua. Tenho que sempre cobrir o espelho. Ok. Primeiro eu quero dar esses exemplos bíblicos aqui. A primeira, a cura de um jovem possesso. Lucas capítulo 17, do versículo 14 em diante. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Jesus, o que ele fez? Ele repreendeu o demônio. Então vamos anotar a primeira palavrinha aqui. Jesus repreendeu.
Jesus, tá bom? Repreendeu o demônio e este saiu do menino. O segundo texto que eu quero olhar aqui é Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 13. Deixa eu ir lá com ele, vamos lá. Marcos 5, 13. Os gesarenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião. Capítulo 5 começa lá no versículo 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. Ele tinha uma força sobrenatural, né? E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Então esse homem endemoniado, quando ele viu Jesus, ele correu e adorou a Jesus, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Quer dizer, os demônios o reconheceram, né? O adoraram falando assim: conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou então: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porco, e os espíritos imundos rogavam a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então, esses demônios aqui do Gesareno, quando eles viram Jesus, eles correram e adoraram a Jesus, reconhecendo Jesus, né, Filho do Deus Altíssimo, que temos nós conosco. E você vê uma cena que eles literalmente, quando viram Jesus, entraram em pânico. Os demônios entraram em pânico. E Jesus, então, até então, os permite entrar nos porcos. Então você vê ali o temor. A Bíblia diz que o diabo teme e treme para com Deus, para com Jesus. Amém, meus amados? E o último que eu quero ler é Lucas 11:14. São só exemplos, tá? Para a gente ver que existe mesmo vários casos sobrenaturais no mundo, para a gente ter como base bíblica. Depois eu vou conversar aqui. Estou fazendo, meus irmãos, a realidade é que tem vezes que eu estudo textos para falar, tem vezes que eu vou estudando junto com os irmãos, tá? Mas o importante é que a gente ache base bíblica para falar o que fala. Lucas 11:14, a cura de um endemoniado mudo. Aí deixa cá, vamos ficar só na cura do endemoniado. Olha só, Lucas 11:14. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Meus irmãos, presta atenção, esse moço, talvez se nós o víssemos, ninguém ia dizer, né, que esse moço em particular estava endemoniado, possesso, né, tinha opressão demoníaca, mas ele era mudo. Jesus, com o discernimento que ele tinha, ele entendeu que aquilo ali não era uma enfermidade, mas era um demônio que estava bloqueando as cordas vocais daquele moço. E Jesus então expulsou o demônio e o moço passou a falar, ok? Então a gente vê casos aqui. É um rapaz que era atormentado dia e noite, era jogado no fogo, era jogado na água, né? Ele era lunático. E ali Jesus expulsa o demônio, o rapaz ficou normal.
Você vê o caso do Gesareno, que caminhava pelo sepulcro, se batia, gritava dia e noite, não tinha corrente que o prendia. Jesus expulsa os demônios, o Gesareno volta a ser um homem normal. E o terceiro caso, o moço que era mudo, Jesus vê que aquilo ali não era um problema físico, porque se fosse também o curaria, com certeza, porque diz que ele sempre curava e libertava todos quantos vinham até ele, e não tinha ninguém que passava, onde passava Jesus, não tinha ninguém que ficava doente, né, que continuava oprimido. E Jesus cura esse moço mudo, expulsando o demônio. Irmã Selma, você cita algumas coisas no seu comentário e você fala que desde que você tinha 7 anos de idade você começou a ter essa paralisia no sono. Eu sei um pouco do que é ter paralisia no sono. Houve tempos na minha vida, já aqui na Itália, que eu acordava de madrugada e parecia que tinha uma coisa em cima de mim, uma coisa pesada. E essa coisa me segurava a garganta. E eu não conseguia respirar nem falar. E eu conseguia só ficar assim. E na minha cabeça ficava em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquilo ali ia martelando na minha cabeça, até que eu começava a resmungar na cama, até que eu conseguia dar uma gritada, né? Sai em nome de Jesus, aí desaparecia, que troço, ok? Então essa paralisia no sono é pesada, é uma coisa muito ruim, que a pessoa fica aflita, a pessoa realmente fica afoita. Isso aconteceu 2, 3 vezes comigo e foi sempre essa reação, até gritar em nome de Jesus, que era a única coisa que vinha na minha cabeça naquela hora. O engraçado é que eu estava dormindo. Tinha vezes que eu levantava para ir no banheiro, né, à noite, deitava. Quando eu deitava, vinha aquela opressão, tá? Meu marido, ele não é crente. Diz ele que um dia ele acordou, eu estava dormindo. Eu só vou contar a história como ela aconteceu, que fica mais fácil. Ele me chama no meio da noite. Ana. Aí eu acordei, o que é, Ana? Ele, eu tô com frio, eu tô com muito frio, eu tô morrendo de frio. Você me segura a mão, me abraça, porque eu tô morrendo de frio. Tremia. E eu, o que você tem? O que você tem? Eu acho que eu tô com febre. E tremia. Eu abracei ele ali, botei a coberta nele e tal. Ele dorme. Na manhã seguinte, ele vira pra mim e fala assim, ontem eu não te contei porque eu fiquei com medo de te contar e de assustar. Mas eu não tava com febre, não. E o que tá acontecendo? Ele falou, ontem eu acordei com uma pessoa que me chamava, alguém que me atormentava. Então eu levantei achando que era fome, que eu devia de beber água, alguma coisa. Diz ele que levanta, meus irmãos, e vem para o lado da cozinha pegar um copo d'água. Quando ele caminhava, uma pessoa caminhava atrás dele e falava assim, por que você não começa a fazer tudo errado, começa a roubar, começa a embrulhar na vida? E ele me conta que a pessoa que estava atrás dele dava maus conselhos para ele. E ele vira para aquela coisa, né? Ele não viu nada, ele só virou e falou assim, eu tenho Deus. É por isso que às vezes eu fico na dúvida com relação à vida espiritual de meu esposo. Mas diz ele que só conseguia falar que tem Deus, que tinha Deus no meio, Deus daqui, Deus dali. E aquele troço foi atormentando ele. E ele, não posso fazer isso não, que eu temo a Deus, existe Deus na minha vida. Um negócio assim. E aí depois parece que a coisa acalmou, ele conseguiu deitar e ele estava tremendo de medo. Então essa foi a experiência que ele teve. Aí na mesma hora eu falei, por que você não falou? A gente orava, mas então vem cá que eu vou orar com você agora. Então são experiências e a Bíblia fala que não devemos temer a flecha que voa ao meio-dia e o mal que se propaga nas trevas, né? E Satanás, os demônios, os espíritos imundos, né? Eles gostam muito de atormentar as pessoas no sono. É por isso que a palavra de Deus diz que Deus nos guarda e até nos dá enquanto dormimos, nos livra. Gente, se nós soubéssemos quanto livramento Deus nos dá, a gente não ia ter ideia de quanto, não ia ter onde registrar tanto livramento que Deus nos dá. Tem hora que Ele nos dá livramento direto, que a gente vê a coisa acontecendo e tem coisa que a gente nem sabe. Tem uma amada irmã que contou que outro dia ela estava para pegar o ônibus, parece que ela ficou muito atrasada e tal, conseguiu pegar um ônibus atrasada. E aí diz que ela entra pela porta da frente
e o ladrão tinha acabado de descer pela porta de trás. Parece que ele tinha até roubado alguns passageiros. Foi o livramento que Deus deu. Então, minha irmã Selma, por que eu estou falando tudo isso, um pouquinho daqui, um pouquinho dali? Porque você está falando que tem desde 7 anos esse tipo de manifestação, né? Você fica paralisada no sono. E você começa a falar que o teu próprio espírito sai do corpo. Quer dizer, você tem então o fenômeno de projeção astral. E ela diz que está ficando desesperada, está ficando aterrorizada porque ela não consegue, né? E fala que está sempre cobrindo espelho. Agora deixa eu fechar aqui explicando. Existem portas de contato, meus irmãos, dos espíritos dentro de uma casa. A primeira porta de contato são as portas. Porta de entrada, porta de saída de sua casa. Então, a porta da sala que entra para dentro de sua casa, a porta da cozinha, né? Ou a porta da salinha de jantar que você tem. Qualquer porta que dá acesso à rua, à casa tua, é uma porta de acesso de espírito imundo. A segunda porta é a janela. Todo tipo de janela que você tem na tua casa também é uma porta de acesso, ok? Uma outra porta de acesso de espírito imundo entrar dentro da tua casa são exatamente os espelhos. Porque eu não tenho conhecimento profundo desse tema, mas eu, Ana Paula, eu sei que o espelho, ele entra numa outra dimensão. É como se no mundo espiritual os espelhos eles tivessem um sentido, eles tivessem como, eu não sei explicar, mas eles dão acesso a uma outra dimensão, tá? E não é na casa de todo mundo que tem, mas se existe uma legalidade, se foi feita alguma coisa, algum trabalho, algum sacrifício, algum encantamento, algum feitiço, alguma palavra de feitiço foi pronunciada, alguma consagração na vida de uma pessoa, o próprio espelho e tudo que reflete passa a ser portal espiritual. E a irmã, no caso aqui, fica atormentada e ela cobre os espelhos, provavelmente porque ela sente o mundo espiritual literalmente aberto dentro da casa dela. É como se fossem portais. Um outro ponto de acesso, meus irmãos, que uma pessoa pode ter dentro da casa dela são objetos. Qualquer objeto. Não tem que ser talismã, não. Até um bibelozinho. Eu ganhei um imã para a geladeira minha, de uma tia que mora aqui do lado. Ela viajou e voltou. Aí ela comprou um imã, 2 cachorrinhos, um negocinho bobo. Meu menino botou na geladeira. Ontem eu estava olhando para aquele imã, eu já botei a mão direto para ele e falei, eu repreendo em nome de Jesus qualquer tipo de coisa ruim nesse objeto. Tá quebrado, tá cancelado, toda inveja, todo olho gordo, toda fofoca, toda intriga, tudo que não presta, tá quebrado agora em nome de Jesus. Por quê? Porque essa senhora, ela é uma pessoa muito fofoqueira, ela é muito falsa, ela é invejosa, é uma pessoa toda particular. Então, eu fico com medo. Inclusive, eu fui visitar ela quando ela chegou de viagem, para ela não vir na minha casa. Preferi que ela não entrasse aqui. A minha casa, meus irmãos, é uma casa fechada. Minha casa não tem gente chegando todo dia chega um na minha casa. Eu não tenho isso na minha vida, não. Irmãzinha, eu não estou falando que você tenha isso, não, mas eu estou aproveitando aqui a deixa, né, irmã Lídia? Eu estou aproveitando aqui para dar um geral. Mas desde 7 anos você tem essas experiências. Significa, minha amada, que isso aí, alguém consagrou você. Alguém colocou alguma coisa, alguém fez algum trabalho. Pode ser no centro de macumba simples, digamos simples, né? Pode ser no alto satanismo. Pode ser, olha só. Pode ser até o caso de uma obra que alguém fez por ter inveja de tua mãe ou de teu pai. Às vezes seus pais viviam bem, você nasce e a pessoa em questão ficou com inveja, com raiva, e era uma pessoa que já estava envolvida com a magia, né, com o mundo do ocultismo, então ela fez algum trabalho. E sua mãe e seu pai pode ter sido naquela época, por não ter cobertura, né, do sangue de Jesus na sua casa, aquele troço pegou em você. Pode ser isso, e até hoje não foi desmanchado. Você está falando que você é convertida há pouco tempo.
Então você ainda está nesse laço, porque ele ainda não foi quebrado. Então um outro portal que dá legalidade para coisas do espirituais, né? Coisas do ocultismo acontecerem e se manifestar na nossa vida, é a nossa própria vida, a brecha. Eu vou dar um exemplo, meus irmãos, eu falo isso aqui várias vezes, mas vale a pena. Eu tenho na minha casa a Sky, e a Sky aqui na Itália, ela te dá uma opção chamada On Demand. Então ela descarrega muito programa para você e você vê o que você quiser a hora que você quiser. Você não precisa esperar o programa. Então eu que decido o que eu vou ver e a hora que eu vou ver e quantas vezes eu vou ver. Então ela, por exemplo, tem a parte cinema. Então tem lá filme de comédia, filme de romance, filme de drama, filme de terror, filme de aventura, filme de fantasia. E aí quando você abre, né, você vê todos os títulos dos filmes. Se quiser ver um, você aperta OK, ele descarrega isso no decodificador e você assiste o que você quiser. Eu tenho isso. Então vamos imaginar que eu vou lá nessa Sky e descarrego um filme de terror. Qualquer filme de terror. Qualquer filme de terror. Qualquer. Filme de horror mesmo. Ou Casa Mal Assombrada, ou gente que vai pra floresta e chega ali tem demônio, filme de zumbi, qualquer filme de terror, tá bom? Eu descarrego aquele troço ali. Eu descarrego aquele negócio e vou assistir. É só um filme. Meus irmãos, alguém certa vez contou uma história de duas moças que eram crentes. E elas duas cismaram de ver um filme de terror. E as duas foram ver o filme de terror. E estão na sala da casa dela assistindo, e no momento do filme, o personagem, que era um monstro, zumbi, sei lá o que era, veio correndo pro lado da vítima. E essa direção era verso a televisão, verso para quem estava assistindo. Ele estava vindo em direção de quem assistia, né? Porque a vítima estava virada ali de costa para quem assistia. Diz, meus irmãos, que as meninas olhando, né, aquilo, diz que aquele troço saiu da televisão e saiu correndo pro quintal. Passou dentro da sala delas e saiu pro quintal. Elas ficaram desesperadas. Elas fizeram na calça. Correram para a igreja chorando atrás do pastor. Pastor, um espírito imundo na nossa casa, não sei o que. O pastor foi perguntar o que é que aconteceu. Passou a contar a história, o pastor, mas vocês deram espaço. Vocês chamaram, vocês invocaram a coisa para dentro de casa. Tem filmes, amados. Isso aqui a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem gente que nem vê filme nenhum, mas capta que você vai ver um filme que não é de um tema de um filme de terror. É um filme qualquer. E aí acontece uma cena no filme que o personagem começa a falar línguas estranhas. Se capta isso comigo na minha casa, eu abaixo o volume na hora. E ainda falo com meu marido, isso aqui eu não quero escutar, porque pode ser alguma oração de encantamento, consagrando alguma coisa na nossa casa. Isso eu não deixo. Aconteceu 3 ou 4 vezes. Filme de fantasia, filme não tinha nada a ver. Qualquer língua estranha, meus irmãos. Tudo que tem uma língua que você não entende, você tem que cortar também. Eu fui fazer uma viagem uns 4 anos ou quase 5 anos atrás. Nós fomos dar uma passeada, foi uma viagem de férias. E eu fui parar numa cidade que se chama Gênova, aqui na Itália. E a gente estava passeando ali, né? Tinha a margem, o porto, não sei o que. Para um africano na minha frente. E aquele africano pedindo ajuda. E meu marido passou na frente com os meninos e eu fiquei ali sozinha com aquele moço de 2 metros na minha frente. E ele com um panfleto na mão, porque eles iam fazer um protesto naquele dia, à noite, eu não sei aonde. E eu ali toda desconcertada, não sei se eu dei uma moedinha para ele, ou se eu peguei o panfleto, eu não sei o que eu fiz, que eu, né, fui simpática com ele, fui educada. Esse cara pega uma pulseirinha. Posso te dar uma pulseirinha? Regala, e eu regalo até, e eu regalo, né, e eu te dou de presente a pulseirinha. E eu sempre ali encurralada, desconcertada, dei o braço pro moço e começou a amarrar. Eu te ponho eu, te coloco eu a pulseirinha. Até aqui, vai pôr uma pulseirinha. Foi pôr a pulseirinha. Na hora que ele começa a pôr a pulseirinha, ele começa blu, 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 falando a língua africana dele. Eu olhei para aquele cara, eu falei, meu Cristo Santo, o que tá acontecendo? E foi tudo muito rápido. Ele deu um nó, falou a oração dele lá. Grazie, obrigado, foi embora. Eu já virei com aquele trem olhando pro meu pulso, com os dois quase caindo para fora, né? E eu fui olhando, eu já comecei a arrancar aquela pulseira e já tá no nome de Jesus, tá repreendido
tudo que foi ministrado ali, eu não sei o que esse homem falou, mas está quebrado agora, em nome de Jesus. E joguei a pulseira fora, e fui, meus irmãos. Sabe quando parece que você pega numa coisa nojenta, você lava com sabão, você tem a sensação que você tá suja? Eu fiquei impressionada com aquele trem que eu ficava passando a mão no braço. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Pai, me perdoa se eu dei legalidade, e fui pedindo a Deus para liberar. Não me deu nada, não me aconteceu nada, meus irmãos. Eu acredito que Deus... Mas deixa eu explicar aqui. Eu tô fazendo muitos exemplos, eu tô falando muita coisa... Mas quando a gente é recém-convertido, minha amada irmã Lídia, a gente não tem noção do mundo espiritual no ponto de vista bíblico. Às vezes a gente está acostumado em viver envolvido com coisas espirituais e às vezes a pessoa entra, por exemplo, para um Seishonoye, que é aquela religião japonesa, em que eles ficam rezando ali em japonês. Às vezes você vai para uma sessão espírita mesa branca, kardecista, porque eles rezam o Pai Nosso, todo mundo vestido de branco, é tudo muito bonzinho, abaixa as entidades, conversa com a pessoa. Às vezes você então vai para uma coisa mais discreta ainda, entra para o movimento da nova era, que eles estão muito envolvidos ali com coisas mais naturais, e é tudo distorcido, e eles vão se consagrando, vão entrando no lado da bruxaria, porque a nova era tem muita bruxa e profetiza, como é que chama? Sacerdotisas, né? Então são mulheres que mexem com magia negra, alta magia negra, e elas se sentem fadas, né? Tem gente que entra para a própria mesa preta do espiritismo, tem gente que não faz nada disso, é uma pessoa católica, e parece que está tudo bem, mas está ali com tantos santos dentro de casa e faz novena, faz oração para as almas. Minha mãe, meus irmãos, quando era criança, minha mãe vivia acendendo vela para as almas dentro de casa. E eu presenciei isso, meus irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu não vou saber explicar, mas a minha mãe ela tinha um negócio que pendurava panela. E ele era todo de ferro, era um tripé cheio de gancho, e se pendurava panela naquilo ali. É um negócio antigo, né? E aquilo ficava do lado da pia. Meu pai saía para os bar afora, desaparecia. E a gente tinha a nossa casa no meio de um lote grande. E não tinha luz de fora, não tinha ninguém, não tinha nada. Era aquele breu de fora. Meus irmãos, minha mãe se danava a acender vela para as almas. Fazia novena, rezava para as almas. Oh, minhas almas. Ela nem pediu para uma alma específica, não. Oh, minhas almas. E ia. Meus irmãos, a gente ia dormir, ou então ela punha novela, né? Ela ligava a novela, a gente estava ali 7 horas, 8h30 da noite vendo novela, jantando e vendo a novela com ela. A gente olhava para a porta da sala, aquele breu, porque de fora não tinha luz, não tinha casa, não tinha nada, uma luzinha vermelha longe, um pontinho vermelho. E minha mãe, vocês estão vendo aquela luz vermelha? De repente a gente olha a luzinha vermelha lá fora mesmo. Ela abria a porta, a luz sumia. Ela fechava a porta, a luz aparecia. A televisão era preto e branco. A gente não tinha nada de laser na época. Então, de onde é que vinha essa luz? Fomos dormir, escutava as panelas que mexiam na cozinha. Escutava gente caminhando na casa. Minha mãe, ela via. Um dia eu tinha ido para a escola com a minha irmã, tinha ido para a escola. Minha mãe na cozinha lavando as vasilhas. Quando ela olha assim, porque a minha casa de infância era a cozinha ligada na sala e o banheiro ligado na cozinha. Então, de um cômodo você já entrava no outro. Não tinha corredor, não tinha nada. E a gente dormia na sala, ali tinha sala, cozinha. Foi essa a minha infância. Eu só sei, meus amados. Minha mãe dizendo que ela estava ali na pia lavando as panelas. Ela olha assim pro lado de trás. Quando ela viu, ela olhou. Disse que tinha um homem alto, preto. Ele era preto, mas não é preto porque era negro. Era preto, cor preta. Com chapelão, né? Um chapelão na cabeça. Um roupão, tipo um vestido até no pé. E ele estava parado, encostado, e olhando para ela. E ela lá lavando o prato, ela vendo aquele troço lá. Diz que ela olhou para ele e falou assim, eu não tenho medo de você não. E continua lá. E ela conta que ela via gente demais, sabe? Eu falei, mãe, depois de muitos anos, falei, mãe, quem sabe você tá vendo as almas que você fica acendendo vela para eles. É tudo demônio, meus irmãos. É tudo demônio. É tudo demônio.
Eu já fui vítima de um encantamento e eu sei que Deus permitiu para eu poder dar testemunho e poder falar que a coisa acontece. Eu devia ter uns 16 a 17 anos e eu participava da turminha da Crisma. Eu era católica à força, porque minha mãe me cresceu nessa religião, então a gente tinha aquela turma. Já vi esse pessoal faz primeira comunhão, Crisma, depois perseverança e fica aquele grupinho ali que ensina para outros jovens, aí tem aquela turminha dos mais velhos que guia, né? E eu entrei para essa turminha, éramos em 4. Eu, uma moça e 2 rapazes, a gente era amigo. E a gente ficava sempre na casa dessa moça, a gente ia sempre ali, conversava e tal. E tinham 2 rapazes. Um era uma gracinha, gente boa toda a vida, bonito toda a vida. O outro era feio, para mim era feio. Não, eu olhava para ele, nossa, ele é feio esse cara. Nossa, que rapaz feio, tem essa cabeça grande, não sei o que, não sei o que. Bah, ok. Esse cara cismou comigo. Cismou, meus irmãos, ele cismou comigo. E nem passava pela minha cabeça, porque não tinha nada a ver com o meu tipo, né? Eu não gostava, não era do jeito que eu gostava na época. E ele ficava me rodeando, que você tá bonita, que você tá assim. Eu nem dava papo pra ele, era a gente amizade e tal, mas você tá lá e eu tô cá. Passou. Um belo dia, do nada. E ele fazia, ele incorporava entidades, ele ia no centro espírita. Inclusive, ele chegou a levar a gente uma vez num centro espírita e ele incorporou lá, ficou fumando charuto, bebeu cachaça. A gente viu aqui, a gente era jovem tem a cabeça de vento, não tem medo de nada, né? Tudo é novidade, igual cachorrinho você solta ele, não tem medo de nada. Então, eu sabia que ele era espírita, mas para mim, ele é espírita, ele falava, eu sou espírita, sou católico, agora diz que era crente, um tempo atrás, 11 anos atrás, eu descobri que dizia que ia virar pastor. Mas eu não sei, meus irmãos, sinceramente, o que é, não sei o que deu na vida desse rapaz, enfim, voltando à história, eu me lembro que do dia para a noite, ele chega na casa dessa nossa amiga, eu estava lá já, eu estava sempre na casa dela, ou ela na minha, chega ele, o outro rapaz, né? Meus irmãos, eu bato o olho nesse cara, eu bati o olho nele, eu comecei a prestar atenção no corpo dele, olhava para a boca dele, olhava para ele e eu tava naquela coisa, aquela agonia, sabe? Me deu aquela ânsia de pular em cima dele, literalmente. É como se eu tivesse apaixonado por ele do dia para a noite. E o perfume que ele estava usando entrava no meu nariz, penetrava dentro do meu cérebro. E aquele trem me enlouqueceu, porque ele me encantou. Eu estava assim, sabe, apaixonada com aquele cara. Ele chega falando, tem uma festa. Chega ele o outro, tem uma festa, vamos. Eu fiquei louca, né? Eu tenho que ir na festa. Isso era 3, 4 horas da tarde. Eu desesperei, meus irmãos. Eu quero ir nessa festa. Eu vou também. Mas tem que pedir pro meu pai. Vai lá, pede pro seu pai, a gente vai te traz aqui, já para 9 horas você já tá em casa. Corre em casa, pai, mãe, tem uma festa, eles estão querendo que eu vou com eles e tal. Diz que 9 horas eu já tô em casa. Meu pai, não, você não vai não. Ai, pai, pelo amor de Deus, pai, só uma festa de... Não, você não vai não, pai, não. Eu chorando, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu ir. Aí eles pediram também no portão. Eles estão no portão, estão pedindo. Meu pai foi no portão, não, a Ana Paula não vai em lugar nenhum. Eu entrei para casa chorando, porque eu já estava imaginando ficar com o cara. O cara que um dia anterior era esquisito, não era meu tipo, simplesmente, né? Normalmente não era próprio meu tipo, era a última pessoa que eu imaginava talvez um dia namorar. No dia seguinte eu já estava caindo de paixão por esse cara, do nada. Meu pai me bloqueou. Não vai. Meus irmãos, presta atenção na história, por isso que eu falo que Deus dá livramento. No dia seguinte, no outro dia, que foi num domingo, a gente ia para as cachoeiras. De Belo Horizonte tem as cachoeiras, né? A gente ia para uma cachoeira. Isso aí meu pai deixava, porque era de dia, coisa de igreja, não sei, podia ir. Eu chegava de tarde e tal, fui para a cachoeira com eles. Aí fui toda alegre, falei, é hoje, né? Aí, meus irmãos, ele aparece com uma moça. Essa é minha namorada, a moça linda, um cabelão na cintura aneladão, uma morenaça. Aquilo ali me arrebentou, meus irmãos. Foi um balde de água gelada. Engraçado. Ontem ele queria comigo nas festas, hoje já tá com outra moça. Eu imagino que ali na festa ele conheceu essa moça e já arrastou ela para
E com certeza, ele, depois dessa vez, eu comecei a ver ele muito como moça bonita, sempre com a namorada, uma mais linda do que a outra. Até fiquei feliz, falei, então deve ser bonita também, para estar na categoria dos troféus dele, só que ele não conseguiu, né? Mas eu só sei que eu vi aquilo aquele dia, eu fiquei triste. Durante poucos dias eu fiquei triste. Passou uns dias, ele sempre na casa da nossa amiga, um dia eu chego ali, eu olhei para ele, eu tava sentindo nojo dele, ele tava nojento. É como se ele tivesse coberto de baba, mas ele tava normal. Mas eu olhava para ele, ele falava, eu ficava com nojo da voz, do hálito dele. Eu ficava com nojo da mão dele, eu comecei a ver ele todo torto. Eu não entendi nada, meus irmãos, mas eu tomei nojo dele. Eu tomei um nojo, eu já não era com a cara dele, era amigo, gente boa e tal, mas não era meu tipo. Depois eu apaixono e fico de 4 praticamente, né? Caiu meu coração nas mãos dele, depois eu fiquei triste, depois eu tomei nojo. Depois de muitos anos que eu viro crente, um dia Deus me lembra. Você lembra aquele episódio lá do que se apaixonou de um dia para o outro? Foi encantamento, ele fez um feitiço para você. E eu, meus amados, fui vítima de magia. Me apaixonei por magia. Ele fez um trabalho e aquilo pegou em mim. E Deus deixou pegar em mim para eu ter uma experiência do gênero. E hoje eu estou aqui contando para os irmãos. Porque naquela época eu não tinha nenhuma cobertura espiritual de Deus na minha vida. Por que, irmã Lídia, eu estou falando isso tudo? Porque com certeza, minha querida, você e todas as pessoas que vivem debaixo de opressão satânica, e eu falo direto satânica, que não tem muito que rodear, é porque com certeza, ou você que está dizendo que é convertido há de pouco tempo, antes da sua conversão, o que você viveu? O que você frequentou? O que você creu? O que você tem dentro da sua casa? O que você teve de experiência? Porque o que acontece? Imagina que eu participo de uma religião espiritualista qualquer, há muitos anos na minha vida. E tá tudo bem. Um belo dia eu encontro Jesus numa igreja, me converto. Ah, tô convertida, agora eu vou ser crente. Largo a outra religião, aceita, seja lá, e tô agora nos caminhos de Cristo. Mas o que acontece? Quando eu venho para Cristo, o problema é que as igrejas não ensinam isso. A primeira coisa que uma pessoa tem que viver como cristã é ler a Bíblia. Ela tem que começar a ler a Bíblia, ler, sozinha mesmo, sabe? Ela tem que ler a Bíblia como um livro, como curiosidade mesmo. Eu quero conhecer o que está aqui. Porque o ler a Bíblia liberta, porque a palavra de Deus liberta. E uma pessoa que é recém-convertida por igreja, ela precisa ter alguém que cuida dela. Literalmente, o certo é isso. Infelizmente, as igrejas, a sociedade na qual nós estamos, ela está abandonando as suas ovelhas e as pessoas estão perdidas. Muitas pessoas vão na igreja ali no domingo, paz Senhor, irmã, um monte de gente atrás dos paz Senhor, vem na célula, vem na reunião. Eles querem que você vai na reunião, vai na célula, vai no encontro, vai no jantar, vai no baile, vai nisso, mas ninguém vem até você. Esse é o problema também. Ninguém se dispõe a fazer uma visita para as novas ovelhas e cuidar das ovelhas, sabe? Conversar com as ovelhas, entender quem é você, né? E entrar naquela confidência. E ali, entendendo a situação também, já entender como que eu preciso fazer para cuidar dessa ovelha. Poxa, essa moça, ela está me contando que ela veio do espiritismo. Ela ficou anos e anos e anos ali. Ela fez cabeça, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Ela diz que foi liberta e parece que é uma bênção. Mas eu preciso cuidar dessa ovelha. Eu tenho que ter certeza que ela realmente foi liberta. Então eu vou estudar a palavra de Deus com ela, eu vou arrumar um jeito de ir na casa dela toda semana para orar com ela, sabe? Eu vou cuidar dessa ovelha, eu vou ter que conhecer a casa dela, eu vou ter que arrumar um jeito de ir na casa dela, ver se não tem nenhum objeto, nenhum badulaque escondido, que para ela é uma coisa normal, para ajudar, aconselhar, olha, você tem que jogar isso fora, tem que jogar no fogo, sabe? Infelizmente, ovelhas convertidas estão muito carentes, porque não tem quem cuide. É aonde, minha amada irmã Lídia, eu te falo com a mão no peito, como com a mão no coração,
que muitas das vezes hoje as ovelhas que vêm para o Senhor, elas não são órfãs, porque Deus cuida delas. Mas existe esse momento que a gente precisa, minha querida, aprender a levantar e a sobreviver no meio desta selva. Você provavelmente, não sei seu caso, mas quantos de nós não temos ninguém que cuide da gente, que ensine a gente, ó, isso está acontecendo por causa disso, isso está acontecendo por causa disso, sua vida está assim por causa disso, porque identifica os pontos, as brechas que estão abertas. É onde Deus ensinou para mim, porque eu, em todas essas experiências que eu tive espiritual, que eu compartilhei aqui, todas as vezes, irmã Lídia, eu tive que me virar sozinha. Eu não tive ninguém que me ajudou. Quando eu vi aquela sombra preta na sala da minha casa, eu não tive um número de telefone para chamar uma pessoa que viesse na minha casa orar comigo. Eu nunca tive ninguém que me ajudasse nesse nível. E foi Deus que me deu inspiração. Começa a orar na casa inteira. Unge a casa toda, repreende. Aí eu sinto o calafrio, que é troço passando por mim. Eu parei porque eu assustei, porque eu não conhecia o que está acontecendo. Aí o Espírito Santo continua a orar, não para não. Começa a chamar os anjos de Deus com as espadas desembanhadas de fogo. E eu ia caminhando, meus irmãos, e fazendo um gesto até profético, né? Eu ia fazendo com a mão, assim, como se fosse uma espada. E, mano, a mão que eu fazia, eu sentia aqueles calafrios, aqueles vultos, aqueles ventos esquisitos que parece que ia me jogar no chão, aqueles arrepios, e eu ia caminhando e marchando dentro de casa e batendo em retirada mesmo. Vai jogando fogo, meu Deus, em nome de Jesus, vai queimando todo o espírito do inferno, cada ângulo, cada porta, cada armário, cada gaveta, dentro do vaso, cada cantinho da minha casa, Senhor, vai passando fogo. Ia fazendo movimento com a mão assim, vai queimando, tô repreendendo agora toda entrada na minha casa. Eu fui ungindo espelho, eu fui ungindo porta, os 4 ângulos de porta, os 4 ângulos de janela, eu fui ungindo, meus irmãos, até vaso. Tudo que dá acesso externo e interno na minha casa, eu fui ungindo e balançava a mão e tá quebrado em nome de Jesus, todo encantamento, toda feitiçaria, cada obra que foi feita do inferno aqui para tentar destruir a nossa vida. Se a minha mãe tem trago para dentro de casa algum espírito do inferno por causa dos pecados dela, da legalidade da vida dela, tá quebrado em nome de Jesus, fica do portão para fora. Ah, se meu pai tá vindo do bar, tá com mulher, tá fazendo alguma coisa e tá envolvido com gente do inferno, que fica por fora agora, vai queimando em nome de Jesus. Eu não aceito na minha casa, eu não aceito na minha cama, eu não aceito na minha despensa, na minha geladeira, no meu banheiro, nas minhas toalhas, eu não aceito no meu chão, eu não aceito nas minhas paredes nenhuma manifestação do inferno. Senhor, vai mandando os teus anjos, Senhor, com a espada desembanhada de fogo, Senhor. Vai queimando essa sombra, vai queimando esses espíritos, Senhor, em nome de Jesus. E eu chamava pelo nome de Jesus. E quanto mais, amados, eu fazia isso, mais eu me sentia impulsionada, cheia de coragem. E eu sentia o fogo de Deus que estava queimando e os espíritos estavam pipocando. Foi uma experiência. Eu não vou dizer, foi uma experiência, quando Deus entrou no meio, foi uma experiência belíssima, porque eu pude ver Deus limpando a minha casa. Acabou, meus amados, acabou. Toda vez, irmã Lídia, e cada irmão que está passando opressão demoníaca, que se manifestavam em cima de mim para me oprimir, eu repreendia, eu começo, vai queimando, vai jogando fogo, meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito essa mentira, eu não aceito essa opressão. Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor está na minha vida, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu ia profetizando palavra de vitórias, sabe, de libertação. Eu sou livre, Satanás não tem espaço para 2 deuses na minha vida, ou é Deus ou é ele. Tem Deus na minha vida, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. A Shekinah, que é a fumaça da presença de Deus, vai invadindo a minha casa e toda a treva vai batendo em retirada. Toda vez, irmãos, que eu faço assim, se tem algo ruim, vai embora. Se você hoje me perguntando o que você tem na sua casa, eu sou uma pessoa extremamente moderna. Se eu tivesse dinheiro, meus irmãos, o negócio ia ser muito lindo aqui, porque eu sou moderníssima. Eu arrumei um jeito de tirar tudo quanto é armário extra que estava na minha casa, prateleira, mênsula,
mesinhas, tanto de coisa. Eu tenho uma mesa na minha sala, porque meu marido, ele tem na cabeça dele que tem que ter aquela mesa lá, senão eu não tinha. Mas se eu puder, eu ainda vou pôr uma quadrada de madeira bem simples, bonitinha, justo aquela mesinha leve que dá pra tirar, pôr pra limpar. Eu não tenho bibelô na minha casa pra tudo quanto é lado. Eu não aceito essas coisas, eu não tenho paciência, porque tem que ficar limpando, né? Cada vez que vai limpar uma mesa, tem que tirar aqui tanto de bibelô e pôr de novo. Então, tem só um pratinho lá com controle remoto e basta. Agora eu tô querendo comprar uma planta artificial que eu vi muito linda e vou jogar fora esse prato e vou pôr a planta artificial. Resolver outro problema. Mas na minha casa, eu não tenho coisa dada de ninguém, sabe? Só minha sogra que me deu algumas coisas e tal, mas assim, a minha casa não tem espaço, meus irmãos, para muita coisa. E até o pouco que tem, vira e mexe, eu dou um jeito de jogar fora. Então eu não tenho bibelô, eu não tenho bonequinho, eu não tenho fitinha. Tem uns quadros, né, de cidade que eu visitei, tem 1, 2, 3 quadros na minha casa. Retrato, e retrato, e retrato, e retrato, e retrato de gente, família, toda a raça. Não tenho na minha casa essas coisas. Eu tenho o essencial. Minha casa é uma casa leve, é uma casa limpa. Então eu falo isso aqui para todo mundo que está me ouvindo. Se você suspeita de pessoas na tua vida e essas pessoas te deram presentes, você deve fazer 2 coisas. Ou você pega esse presente e ora nele e fala: Deus, se tem alguma consagração aqui, em nome de Jesus, Pai, manda teu fogo, porque eu não aceito, Pai. Ou então você, melhor ainda, pega e queima. Pega e queima. Pessoas más nos dão bons presentes e por detrás daquilo ali tem obra. Tem macumbaria, tem feitiçaria. Toma cuidado. Toma cuidado também em dar coisas pessoais suas de presente para outras pessoas. Ah, Ana, mas eu tinha tanta roupa na minha casa, eu dei para doação. Aí não tem problema, porque você não sabe, as pessoas que recebem a doação às vezes nem te conhecem. Mas toma cuidado em pegar uma calça, um sapato, uma coisa muito pessoal sua e dar para uma pessoa muito próxima de você, porque aquela pessoa, em vez de usar aquilo nela, ela pode pegar e levar para um centro de macumba e fazer um trabalho pela tua vida, sabe? Toma cuidado. Meus filhos, eles têm 10 e 7 anos, vai fazer 8 anos daqui 10 dias, o menorzinho. Eles nunca foram cortar cabelo fora. Não porque eu não conheça os cabeleireiros, eu realmente não conheço. Mas eu botei nessa coisa na minha cabeça que eu não gosto, eu não deixo ninguém botar a cabeça na mão de filho meu. E eu falo para eles: não deixa ninguém botar a mão na sua cabeça, não. Você não conhece a pessoa, não deixa botar a mão na sua cabeça, não. Por quê, meus amados? Imagina que você tem uma criança, você vai pegar essa criança e vai levar o filho para cortar o cabelo, vai num cabeleireiro que o cara é homossexual, e aquele cara todo emboiolado lá se mete a cortar o cabelo do seu filho, alisar a cabeça dele. Passa, meus amados, o demônio, o espírito imundo que possui, que tem posse na vida daquele rapaz, pode ser ministrado na vida do teu filho. O mesmo para a filha. Criança, a gente não deve deixar na mão dos outros. Não deixa teu filho ou tua filha na casa de pessoas que você não conhece direito. Sabe, às vezes, o coleguinha pediu para ir lá brincar. Eu dificilmente deixo meus filhos brincar na casa de coleguinha. Apesar que aqui mais ou menos a gente conhece todo mundo, aqui não existe esse negócio de feitiçaria, macumbaria. Já é um caminho melhor, é mais fácil. Mas imagina que você deixa um filho seu ir na casa do coleguinha, você nem conhece os pais da criança. Aí chega na casa do coleguinha lá, a mãe é macumbeira. Tudo que ela tem na casa dela é consagrado, um exum qualquer. Aí ela vem com um pedacinho de doce para seu filho. Aqui, toma um docinho. O menino come o docinho. É um docinho. Só que o docinho é consagrado. E aquela consagração abre uma porta de legalidade na vida da criança. E aquele espírito passa a oprimir aquela criança. São tantas coisas. Eu me lembro, quando eu era criança, eu devia ter 7, 8 anos, 10 anos. Meu pai tinha uma amante. Chamava Letícia. Eu não esqueço o nome da mulher. Meu pai foi nos momentos que eu estava com a vida muito depravada. E ele veio, que eu vou levar Ana Paula para passear. Minha mãe pega, leva para passear, ele sempre me levava. Ele morava na nossa casa, só que ele estava mais na casa da amante que na nossa. Me levou na casa da tal da Letícia. Chega na casa da tal da Letícia, ela morava num barracão. E esses barracão que para sair no portão tinha um corredor de cimento, todo murado, e o portãozinho lá na frente.
Ele entra para dentro da casa a mulher nem me pôs dentro da casa. Eu acho que eu cheguei a entrar um pouquinho na sala dela e aí ela pegou um monte de brinquedo, colocou de fora. Então, brinca com esses brinquedinhos aqui. E pegou um brigadeiro grande como um punho, né? Grande como um punho de mamão e me deu. Então, um docinho pra você comer. Fechou a porta e ficou lá dentro com meu pai. Ela era macumbeira. Ela fez trabalho de centro de macumba pro meu pai. E eu tava com aquele brigadeiro, meus irmãos. Alguma coisa falava pra mim assim, come isso não. E eu olhava, aquela coisa me dizia, é como se alguma coisa não deixava eu comer aquele brigadeiro. Eu não consegui comer aquele doce. Eu nem botei a boca, nem experimentei. Eu não sei o que eu arrumei, se eu arrumei um jeito de joguei fora, de modo que ninguém viu. Eu não sei o que eu arrumei, eu sei que eu não comi o doce. Não sei se ele não estava perfumado bastante que me agradou, eu sei que eu não consegui comer. Um belo dia meu pai me leva no centro de macumba dela. Meu pai tinha a própria cabeça naquela época. Me levou pro centro de macumba e era magia negra. Era tudo preto e vermelho, aquele centro apertado. Aí meu pai me botou sentada lá do lado dele. E eu sentei ali, eu era pequenininha, meus irmãos. E toda hora me vinha de cruzar o braço. Aí meu pai, não pode cruzar o braço não. Ele me tirava para me abrir os braços. Passava, eu já cruzava o braço de novo. Aí vinha a mulher, abre o braço, não pode cruzar o braço aqui não. Depois ela cruzava. E foi essa morrinha o tempo todo. Eles me tiravam para não cruzar o braço, eu cruzava o braço. Eles tiravam, eu cruzava. E foi isso o tempo todo. Eu creio, meus irmãos, que Deus sempre cuidou de mim. Porque realmente, se eu for contar toda a experiência aqui, tanta coisa, é muita coisa. Mas, irmã Lídia, eu estou falando isso tudo aqui. Então, o que você tem que fazer, minha amada? Se você tiver condição de entrar em contato com alguém que é verdadeiramente crente, eu não sei em qual cidade você mora, se você quiser tentar ver nos comentários, deixar o nome da sua cidade, quem sabe alguém que lê o comentário mora na mesma cidade que você, e um irmão ou uma irmã mais forte, né? Possam ir até a irmã Lídia para ajudá-la. Seria uma coisa boa de se fazer, tá? Você juntar com essa pessoa e orar. Se você não tem ainda assim, é como eu, que aqui não tem ninguém que me ajuda, você começa a ler a Bíblia, irmã. Antes de dormir, se você olhar aqui no meu canal, tem playlists, ok? E você vai ver assim, uma playlist chamada assim, Yeshua Louvores. São todos salmos e são na língua hebraica. Eu acho lindo. Quantas vezes eu ponho para ouvir esses salmos e é na língua hebraica, mas são salmos e aquilo vai sendo ministrado no meu espírito. Você pode colocar antes de dormir baixinho, e ouvir esses salmos e glorificar a Deus antes de dormir. Não sei se vale a pena deixar o telefone celular ligado no vídeo e dormir com ele ligado na cabeceira da cama. Primeiro porque tem as ondas eletromagnéticas e não faz bem para a nossa saúde. Meu telefone, meus negócios, eu ponho tudo para fora do quarto. Não durmo com nada. Meu marido que ainda insiste em dormir com o computador dele no quarto, mas o resto não. Ou então a pessoa tende a pôr para carregar, né? Deixa o telefone carregando e vai deixando o telefone rodando. Pode explodir. Então eu não quero estar aqui promovendo nenhum acidente. Mas se você tiver condição, sabe? Vale a pena você ouvir esses hinos o dia inteiro, deixando isso ministrado no seu espírito. Mas a leitura da Bíblia é a coisa mais sábia a se fazer. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai sendo liberta. Porque a palavra de Deus, por si só, ela é poderosa para libertar. Jesus, só a pessoa dele no meio do povo libertava as pessoas das possessões demoníacas, das enfermidades. E a Bíblia diz que ele ia para junto do seu Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Em seu lugar viria o Consolador. Então é o Espírito Santo de Deus. Então a palavra de Deus diz, submetei a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amada Lígia e demais irmãos, o que é se submeter a Deus? É buscar a Deus em primeiro lugar na leitura das Escrituras. Você pode inclusive ouvir a Bíblia online, né? Você pode ouvir quanto mais você ouvir a Bíblia, mais essa coisa vai saindo da tua vida. E você precisa dar uma limpeza na sua casa. Talvez algum objeto,
talvez alguma roupa, talvez alguma comida, talvez algum quadro, até uma fotografia de uma pessoa, de um evento que você participou no passado, algo relacionado à sua outra religião, tá? Você precisa também fazer uma oração de renúncia. Você precisa falar com Deus: Senhor Jesus, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, e eu renuncio toda consagração, toda vez que eu me dediquei, tudo que eu fiz, Senhor, que possa ter traído, magoado, machucado o coração do Senhor. Toda vez que eu adorei outro Deus, toda vez que eu me prostrei para outro Deus, toda consagração que eu possa ter feito a outro Deus. Você coloca a mão na tua cabeça, irmã Lídia, você mesma, e você fala: Senhor Jesus, se você não tiver ninguém que te ajude, isso pode acontecer com muitos, né? A gente coloca a mão na nossa cabeça pela fé e fala: Senhor Jesus, é o Senhor quem cuida de mim. Eu não preciso que uma pessoa venha me ajudar se eu não tenho, porque a tua palavra diz que pela fé, se a gente te pedir, o Senhor fará. E eu peço a libertação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Se alguém um dia consagrou a minha vida, se alguém um dia me encantou, se alguém um dia colocou meu nome, que sabe lá onde, Senhor Jesus, manda fogo, queima, porque eu sou livre, porque eu sou tua. Objetos que vocês tiverem nas suas casas, tudo que não tem nada a ver com as coisas de Deus, joga fora. Se você deu para seus filhos bonequinho de Hulk, de Capitão América, de Transformers, de Cachorrinho Pluto, de Pokémon, de Poodle, de Little Pony, joga fora. Essas coisas não devem estar na nossa casa, porque isso é tudo consagrado e são imagens. Meus filhos não têm nenhuma imagem dentro de casa. Meus filhos têm carrinho e Lego. E os videogames deles lá que eu conheço. Mas não tem nenhuma estatuazinha de bonequinho dentro de casa. Nada que é coisa normal. Tem os bonequinhos da Lego, né? Que é o pedreiro, que é o bombeiro, o policial. Aí não. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. E só o Espírito Santo, meus irmãos, que vai nos guiando. Sabe? Só Ele que pode nos guiar. Uma outra coisa que eu faço muito, eu pego um óleo qualquer, se eu tenho óleo de azeite é melhor, né? Mas se não, qualquer óleo de cozinha, coloca num copinho de plástico, levanta para o alto e fala: Senhor, nesse momento eu quero consagrar esse óleo a Ti. Meus irmãos, o óleo consagrado, ele não é santo no sentido que ele faz magia, mas ele é um ponto de contato espiritual. Do mesmo jeito, meus amados, que os satanistas, eles usam de objetos, preciso de uma roupa velha da pessoa que você quer fazer o feitiço, preciso de um pedaço de cabelo, preciso do copo que ela bebeu água porque tem a impressão digital dela, né? Você tem sempre a necessidade. Você pegando um óleo e oferecendo, consagrando esse óleo a Deus, você está sinalizando a tua casa. Tem gente que quebra o pau: não, mas isso não funciona, isso é coisa da cabeça, que a gente só com a palavra... Não, porque os demônios, eles vêm. E você então começa depois a ungir a tua casa, unge os espelhos. Você está com medo dos espelhos, você põe a mão com óleo no espelho, né, num ponto do espelho, nos 4 pontos, e fala: em nome de Jesus, Senhor, se tem um portal, se tem uma porta aberta aqui dentro da minha casa, fecho agora, com o sangue de Jesus, meu Deus, que cobre a minha vida, com a autoridade do nome de Jesus. Bota teu fogo, Senhor, e vai fechando e vai selando a minha casa para o Senhor. Irmã, irmãos, qualquer coisa que dá legalidade para Satanás, você precisa parar de ver, frequentar, ouvir, fazer, trazer. Evite trazer gente dentro da sua casa. Se você não conhece, não põe gente dentro da sua casa. Tem gente que vive com a casa cheia de parente, todo dia fazendo churrasco com a parentada. Toma cuidado, porque as coisas ruins que estão nessas pessoas podem vir dentro da tua casa e ficar dentro da tua casa. Toma cuidado. O assunto é muito amplo, o assunto é muito grande, mas justo para dar uma ideia aqui. Irmã, talvez a tua mãe ou teu pai, ou algum tio, algum avô, algum parente, algum amigo possa ter te consagrado quando você tinha esses 7 anos.
Talvez alguém pegou um pedacinho do seu cabelo, ou uma roupinha, uma meia, um objeto seu e consagrou isso em algum centro de macumba, alguma coisa. Essas viagens astrais, você precisa dizer: Pai, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito pertencem ao Senhor. Então, a partir de agora, Senhor, que eu renuncio, Pai, essas viagens astrais, porque estão acontecendo contra a minha vontade. Meu Deus, meu Espírito Santo, cuida de mim, manifesta a tua presença na minha vida. E toda vez, irmã, toda vez que coisas acontecerem e você estiver acordada, você repreende em nome de Jesus. Esse nome tem poder. Tem gente falando que o nome de Jesus não presta, porque mudaram o nome de Jesus e estão falando coisas que eu tenho medo até de falar aqui no canal. Porque o inimigo, ele rodeia ao nosso derredor como um leão procurando uma brecha. E ele não ganha aqueles que se dizem ou são sábios com a besteira, mas ele introduz filosofias, né? E conseguem arrastar as pessoas no engano, e as pessoas não estão percebendo. Eu conheço muita gente que, por causa do discurso do nome de Jesus, pararam de orar. E deixam de falar porque eu não posso falar Jesus e não estão orando e estão se esfriando. Não é uma, não é duas, não é três. Eu conheço várias pessoas, vários casos. E eu posso te garantir que toda vez que eu falo do nome Jesus Cristo dentro da minha casa, o diabo bate em retirada. Porque Jesus sabe quem é. Ele é o meu Deus, o meu Pai. Sabe, ele é filho do Deus vivo, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Então, toda vez que uma opressão dessa vier, você repreende em nome de Jesus, na hora. Você vai repreendendo até acabar. Eu sei, não vai acabar do dia para a noite. Provavelmente isso não vai passar de uma vez para outra. Vai levar um tempo, mas você precisa exercitar a tua fé. Então, você precisa ler a Bíblia todo dia. Leia de Gênesis a Apocalipse. Vai lendo, vai lendo. Tem coisa que você vai entender, tem coisa que não. Mas não fique frustrada, eu não consigo entender isso aqui. Passa, vai passando para frente. Você tem que dispor o teu coração a conhecer a palavra de Deus. E Deus, ele vai te dar entendimento, porque ele faz assim com quem busca. Vai lendo. Depende, de vez em quando também para ler salmos, vai escutando salmos, vai lendo salmos, prestando atenção na intensidade do falar do salmista. Sabe, louva a Deus com a palavra de Deus. Procura ter uma vida em obediência. Tira da tua casa tudo que você crê que não presta. Tudo quanto é coisa que você imagina que veio de pessoas más ou de coisas que você praticou antigamente. Aquele elefantinho que alguém te deu porque foi na Índia, viajou e chegou. Olha, eu trouxe esse bibelô para você. Olha que bonitinho, o elefantinho da Índia. Joga fora. Joga fora mesmo. Tem que dar para ninguém não, você tem que jogar fora. Roupas, objetos, põe no fogo, sabe? Unge a tua casa. Se você conhecer alguém, pede alguém para vir, me ajuda a orar na minha casa, orar em mim, orar para limpar. E não vai ser uma só vez, hein? Às vezes você vai ter que orar mais vezes. Talvez as pessoas com as quais você convive estão envolvidas também com alguma coisa de magia negra. Às vezes você é casada, seu marido ele está numa prática pagã. Isso também dá legalidade para Satanás agir nas nossas casas. É onde a gente precisa pedir a Deus. Tem uma irmã que eu conheço que o marido se colocava no quarto do lado assistindo The Walking Dead. E a criancinha deles, uma menina, ficava desesperada. Eu não sei se ela chegou a ver coisa, que eu não lembro mais a história, porque é tanta coisa, né? Mas eu sei que a menina ficava desesperada porque o pai via o Walking Dead, levantava no último volume, a mãe desesperada e a menina desesperada. Eu sei que elas foram orando, a mãe foi orando com a menina e graças a Deus conseguiu parar a situação. Então, às vezes, a gente tem influência de pessoas que moram na nossa casa, que estão praticando coisas imundas. Mas aí é onde eu falo, a tua parte você precisa fazer, porque Deus te sela, Deus te guarda, Deus te guia. Fora isso, minha amada irmã, seria bom de coração que você encontrasse alguém físico, alguém que pudesse ir até você, ou você ir até alguém de Deus para caminhar em parceria com você, tá bom? Infelizmente esse é o mundo, meus irmãos. Nós temos que aprender muitas das vezes a lutar sozinhos.
fisicamente falando, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu então respondi esse comentário, eu estou trazendo esse caso aqui para que, de certo modo, eu possa ajudar de alguma maneira, tá bom, minha irmã? Que o Senhor Jesus te abençoe e guarde você. Se você quiser, o meu WhatsApp é 0039 3772 729390. Tenta deixar em áudio e sempre quando eu puder eu vou estar retornando. Eu não posso responder talvez no momento, na hora, né? Às vezes eu estou agarrada aqui, são fusos horários diferentes, mas pode ter certeza que eu estou sempre retornando os irmãos. Tá bom? Se é coisa importante, que às vezes é besteira, a gente não retorna porque não tem o tempo. Mas se é coisa séria, eu tô sempre retornando, conversando e procuro ajudar como posso. Tá bom, minha querida? Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. E Deus é maior do que todo o império das trevas. Nunca se esqueçam disso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor vos abençoe com libertação, com força, perseverança, com fé, com a graça de Deus. Amém, amém e amém.